O torcedor tricolor amanheceu com bons motivos para sorrir, principalmente quem acompanha de perto o futebol feminino do Bahia. As mulheres de aço seguem firmes na Copa do Brasil e mostraram, mais uma vez, que estão prontas para fazer história. Depois de despacharem o Grêmio na fase anterior, agora foi a vez de superar o Atlético Mineiro com um triunfo por 1-0, garantindo a vaga nas quartas de final. Um jogo duro, decidido com um gol da atacante uruguaia Andy, que vem se destacando nas últimas partidas, e mais uma vez, foi decisiva quando o time mais precisou. E olha, não é qualquer vitória não. O Atlético tem um elenco experiente e acostumado com decisões, mas foi dominado por um Bahia intenso, aplicado e, acima de tudo, muito confiante. A campanha das meninas é daquelas que empolga. Time que já eliminou o Grêmio, que é tradicional, e agora passa pelo Galo. Só aí a gente já vê que o trabalho não é por acaso. A comissão técnica conseguiu montar uma equipe equilibrada, que sabe sofrer quando precisa, mas que também tem coragem para se impor. E o torcedor já começa a sonhar. E por que não? A cada fase, o Bahia vai ganhando mais corpo, mais confiança. E se seguir nessa pegada, é completamente possível imaginar essas meninas brigando pelo título. Os confrontos das quartas de final ainda vão ser definidos, mas independentemente do adversário, o time já mostrou que vai dar trabalho para qualquer um. O importante agora é manter o foco, porque o caminho até a final é longo, mas com essa postura em campo, as chances são reais. E enquanto o feminino vai encantando, no masculino surgem debates que mexem com o futuro da Copa do Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol está estudando mudanças que podem impactar diretamente o formato da competição a partir de 2026. Uma das ideias é tornar todas as fases em jogos únicos até a semifinal, com um mando de campo definido por sorteio. E não para por aí, existe também uma discussão interna para que até a final seja em jogo único, disputado em campo neutro. Seria um modelo parecido com o da Libertadores e de outras competições europeias. A proposta tem como principal objetivo enxugar o calendário, que realmente é muito apertado, e também trazer um elemento de imprevisibilidade maior aos confrontos. Mas é claro que essa proposta gera divisão. Por um lado, tem quem defenda, principalmente pela questão do calendário. Menos jogos significam menos desgaste físico para os atletas, menos viagens e mais tempo para treinar, algo que os treinadores sempre pedem. E também tem o fator emoção. Jogo único, decisão na marrã, tudo ou nada. Isso por si só já muda a dinâmica da competição e pode dar margem para mais surpresas. Por outro lado, os clubes menores, que muitas vezes contam com o jogo da volta para equilibrar as coisas e para faturar financeiramente, já demonstram preocupação. Receber um grande clube em casa representa não só visibilidade, mas também renda de bilheteria e movimentação na cidade. Tirar isso do formato é mexer numa das poucas oportunidades que esses clubes têm de brilhar nacionalmente. E quando a gente olha para o lado do Bahia, a mudança no mando de campo pode pesar bastante. A Fonte Nova é, historicamente, um trunfo importante. O time costuma crescer com o apoio da torcida, e perder essa vantagem em jogos decisivos pode fazer diferença. Ainda mais se o sorteio for ingrato e o time tiver que jogar sempre fora de casa. Além disso, uma eventual final em campo neutro também pode tirar um pouco do fator emocional que envolve a torcida local. Claro que depende muito de onde seria esse campo neutro, mas convenhamos, jogar uma final em Salvador é completamente diferente de jogar em Brasília, por exemplo. É um tema que ainda vai render muita discussão, porque envolve interesses distintos, o dos grandes clubes, o dos pequenos, o da televisão, o do torcedor, enfim, cada um com seu ponto de vista. Mas uma coisa é certa, qualquer mudança vai impactar diretamente a maneira como a Copa do Brasil é disputada, e o torcedor precisa ficar de olho nisso. E falando em impacto, quem chegando no Bahia foi ele, Matheus Sanabria. O atacante argentino fez sua estreia como titular no Brasileirão e, mesmo com a derrota para o Cruzeiro, foi um dos destaques da partida. Não só jogou bem, como já chegou quebrando o recorde. Foram 7 dribles certos na partida, número que coloca o jogador como o recordista individual do clube na competição até agora. Isso mesmo, superando nomes como Puga, Ademir e Caule, que já vinham sendo referências no setor ofensivo. O Sanabria foi o cara que chamou o jogo para si,
tentou jogadas, partiu para cima dos marcadores, e mesmo sendo a primeira partida como titular, não se escondeu em momento algum. O mais impressionante é que, de todas as tentativas de drible, ele errou apenas uma. Ou seja, não foi só quantidade, foi qualidade também. E isso num jogo contra o Cruzeiro, que tem uma defesa bem postada e que exige muito fisicamente. Durante o primeiro tempo, ele foi o principal escape ofensivo do Bahia. Veloz, habilidoso e com personalidade, conseguiu levar vantagem em vários lances no 1 contra 1 e ainda obrigou o goleiro adversário a fazer boas defesas. É aquele tipo de jogador que o torcedor gosta de ver, ousado, criativo, que quebra linhas e que faz o estádio levantar. É claro que ainda precisa ajustar algumas coisas, principalmente na parte física e no entrosamento com o resto do time, mas como estreia, foi animador demais. E tem mais. Com as lesões de Ademir e Eric Pulga, o Sanabria surge como uma alternativa muito interessante para o técnico Rogério Ceni. Se mantiver esse nível de atuação, pode muito bem brigar por uma vaga no time titular. E quem sabe até formar uma dupla com o próprio Pulga, quando ele estiver recuperado. Aliás, essa disputa pela posição pode ser muito saudável. São dois jogadores com características parecidas, mas que também podem se complementar, dependendo do esquema. O Sanabria, por exemplo, já atuou como um meia mais centralizado na Argentina, então dá para imaginar ele jogando um pouco mais por dentro, enquanto o Pulga ataca pelos lados. Enfim, opções que certamente vão ser testadas conforme a temporada avança. E por falar em Pulga, depois de um tempo calado, ele finalmente se manifestou nas redes sociais. Foi uma postagem simples, mas que disse muito, uma imagem, a frase "não vejo a hora" e o símbolo de um relógio. Deu para sentir que ele está ansioso para voltar, com vontade de jogar e, provavelmente, também sentindo a pressão de ver um concorrente direto se destacando. A lesão dele foi uma recidiva, o que sempre pesa mais no emocional do jogador. Você se recupera, volta empolgado, e aí o corpo não responde como deveria. Isso frustra, machuca por dentro. Mas ver essa mensagem do Pulga pode ser um bom sinal de que ele está confiante, de que a volta está próxima. E não dá para negar que o timing da postagem chama atenção. Logo depois da boa estreia do Sanabria, o Pulga resolve aparecer, como quem diz "calma que eu tô voltando". Isso mostra também que ele sabe que o espaço dele não está garantido, que precisa lutar por ele novamente, e isso pode ser ótimo pro Bahia. Ter dois jogadores jovens, talentosos e com fome de bola brigando pela posição eleva o nível do elenco e dá mais opções ao treinador. E mais do que isso, mostra que o clube está construindo um setor ofensivo com profundidade. Se o Pulga voltar bem, e o Sanabria mantiver o ritmo, a tendência é que o Bahia tenha um segundo turno muito mais competitivo e agressivo. Esse cenário anima o torcedor, porque mostra que, mesmo nas dificuldades, o time tem conseguido achar soluções. Seja com as mulheres de aço avançando na Copa do Brasil, seja com jovens talentos mostrando serviço no time principal, ou até com jogadores lesionados demonstrando vontade de voltar logo. Tudo isso revela um ambiente de competitividade saudável e de comprometimento com o clube. E é justamente nesse ambiente de competitividade que o Bahia pode encontrar seu maior trunfo para o restante da temporada. Porque além do talento individual que vem surgindo, o clima dentro do grupo parece estar cada vez mais propício para a evolução coletiva. A volta de atletas importantes como Pulga, somada à ascensão de promessas como Sanabria, pode formar uma combinação explosiva no setor ofensivo. E não é só isso. A cada rodada, o torcedor vê um Bahia mais maduro, mais consciente das suas limitações, mas também mais determinado a superá-las. Esse processo de amadurecimento é fundamental para um time que tem ambições maiores, seja na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro ou nas futuras competições que virão. É natural que existam oscilações, principalmente num elenco que ainda está se ajustando. Mas quando surgem peças que mudam a dinâmica do jogo, como foi o caso de Sanabria, o time ganha uma nova perspectiva. Ele traz algo diferente. Um drible inesperado, uma jogada vertical, uma tentativa ousada que quebra a defesa adversária. É esse tipo de jogador que muda o ritmo de uma partida e, quando em boa fase, pode ser decisivo em momentos-chave.
E se o Bahia conseguir equilibrar esse talento individual com organização tática e uma postura coletiva forte, as chances de alcançar grandes feitos aumentam consideravelmente. Ainda mais num calendário tão exigente, onde ter variações táticas e atletas prontos para entrar e resolver é um diferencial. Outro ponto que chama atenção é como o torcedor tem abraçado esses novos nomes. A própria estreia de Sanabria, mesmo com a derrota, foi celebrada como um alento, um sopro de esperança em meio às dificuldades do jogo. E isso faz diferença. O apoio da arquibancada, especialmente na Fonte Nova, tem um peso enorme. O estádio vira um caldeirão, empurra o time para frente e transforma partidas complicadas em verdadeiros eventos emocionais. É nesse ambiente que jogadores jovens crescem, se inspiram e ganham confiança. E confiança é algo que não se compra. Ela vem com sequência, com o respaldo do técnico e, claro, com o apoio incondicional da torcida. E nesse aspecto, o Bahia está no caminho certo. Enquanto isso, nos bastidores, a diretoria segue de olho no futuro. As possíveis mudanças na Copa do Brasil, por exemplo, obrigam os clubes a se planejarem desde já. Porque se o formato realmente mudar, vai exigir um novo tipo de preparação. Com jogos únicos e mando de campo decidido por sorteio, o nível de concentração tem que ser altíssimo. Não haverá margem para erro. É mata-mata na essência pura. E isso exige não só preparo físico e técnico, mas também emocional. A comissão técnica precisará trabalhar o psicológico dos atletas, porque cada jogo poderá ser o último. E nesse cenário, jogadores com perfil competitivo, que não se abalam com pressão, se tornam ainda mais valiosos. E é aí que Sanabria pode se destacar ainda mais. Um jogador que, logo na estreia, já se mostra confortável em assumir responsabilidade, tende a crescer em decisões. Se ele continuar com essa entrega, essa coragem de encarar os zagueiros e partir para cima, pode ser peça-chave em confrontos eliminatórios. Mas, como todo jovem, ele vai precisar de orientação. Vai precisar de um grupo que o acolha, que o ensine e que, principalmente, mantenha os pés dele no chão. Porque talento ele já mostrou que tem. Agora é seguir o processo. Lapidar o diamante bruto até que ele se transforme numa joia refinada. E o mesmo vale para o Pulga. Quando estiver totalmente recuperado, vai precisar mostrar não só que está fisicamente pronto, mas mentalmente preparado para voltar a brigar pelo seu espaço. A concorrência aumentou, e isso é ótimo para o Bahia. Já não existe aquela zona de conforto. Cada treino, cada minuto em campo, vale muito. E é assim que se constrói um elenco forte, vencedor. Com disputa justa, com jogadores se empurrando para cima, elevando o nível uns dos outros. E Pulga, pela história que já construiu no clube e pelo carinho que tem da torcida, com certeza tem totais condições de dar a volta por cima. Agora, olhando para o contexto mais amplo, não dá para ignorar que o Bahia está num momento de transição. É um clube que busca se firmar entre os protagonistas do futebol brasileiro, e para isso precisa não só investir, mas também consolidar uma identidade. E isso leva tempo. Não basta contratar nomes de impacto. É preciso montar uma espinha dorsal sólida, ter uma base tática bem definida e um grupo coeso. E isso está sendo construído aos poucos. O torcedor precisa ter paciência, mas também consciência de que o clube está, sim, dando passos importantes na direção certa. O fato de termos um time feminino avançando com autoridade na Copa do Brasil mostra que o projeto é mais amplo. O Bahia está olhando para todas as frentes, não apenas o futebol masculino. E quando o clube se estrutura bem em várias áreas, o reflexo vem naturalmente dentro de campo. As mulheres de aço, por exemplo, não chegaram às quartas de final por acaso. Isso é fruto de planejamento, de investimento, de trabalho sério. E esse mesmo modelo pode e deve ser replicado no masculino, com as devidas adaptações, claro. É essa visão de clube moderno, multifacetado, que pode fazer o Bahia se tornar cada vez mais relevante no cenário nacional. Voltando ao presente, é hora de transformar boas atuações individuais em resultados coletivos. Porque, no fim das contas, o que fica são os pontos na tabela, a classificação no mata-mata, as vitórias que aproximam o time dos seus objetivos. A torcida tem feito sua parte.
Vaiado quando precisou, aplaudiu quando foi justo, mas, acima de tudo, permaneceu ali, fiel. E isso é o maior patrimônio que um clube pode ter. A conexão entre arquibancada e campo é o que sustenta um projeto a longo prazo. E jogadores como Sanabria, Pulga e tantos outros jovens que estão surgindo precisam entender o tamanho dessa responsabilidade. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mundo do futebol baiano acordou nesta segunda-feira com um burburinho que promete agitar os bastidores do Campeonato Brasileiro. Fontes próximas à Confederação Brasileira de Futebol, CBF, confirmaram, de maneira não oficial, que o Bahia pode receber uma bonificação de 3 pontos, o que colocaria o clube em uma posição completamente diferente na tabela. Embora a nota oficial ainda não tenha sido divulgada, o rumor já corre pelas redes sociais e nos corredores da competição, provocando uma mistura de expectativa e desconfiança entre torcedores e rivais. Segundo informações que circulam entre jornalistas e insiders do futebol, a decisão estaria relacionada a um recurso judicial aceito pela CBF em favor do tricolor de aço, envolvendo uma partida em que houve questionamentos sobre a conduta do adversário. A documentação, que teria sido analisada com atenção nos últimos dias, resultaria na inclusão de 3 pontos diretamente na tabela do campeonato. Um movimento que poderia alterar significativamente a luta contra o rebaixamento e até abrir espaço para disputas mais ambiciosas. Nas redes, torcedores do Bahia já começam a comemorar antecipadamente, enquanto rivais questionam a lisura do processo e pedem transparência total. A expectativa é grande para que a CBF emita um comunicado oficial, mas a demora só alimenta o clima de suspense e especulação. Com a possível adição dos pontos, o Bahia subiria posições importantes, reconfigurando não apenas a tabela, mas também a estratégia dos técnicos e a ansiedade nas arquibancadas. Entre apostas e discussões, o que se vê é um verdadeiro turbilhão de opiniões. Alguns analistas acreditam que a movimentação pode ser um sopro de vida para o time, que vinha enfrentando dificuldades nas últimas rodadas, enquanto outros apontam que decisões dessa natureza sempre geram controvérsias, colocando a CBF no centro de debates acalorados. Independente de confirmação oficial, o rumor já cumpre seu papel, movimentar torcedores, redes sociais e até apostas, fazendo o coração da torcida bater mais rápido. O fato é que, no futebol, a incerteza é tão presente quanto o gol que muda tudo nos minutos finais. E, se os rumores se confirmarem, o Bahia terá não apenas 3 pontos a mais, mas uma injeção de esperança capaz de transformar a temporada em um verdadeiro roteiro de superação. Até lá, o burburinho continua, e cada manchete, cada comentário nas redes, alimenta a expectativa de uma reviravolta que promete ser tão emocionante quanto qualquer clássico disputado dentro de campo. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.